A Deus, Tu és santo. E nós sabemos que é nossos pecados que nos afastam de Ti. Que nesse momento nós confessamos nossos pecados. Nós queremos ouvir da Tua voz. Nós queremos crescer em santidade. Deus, obrigado por cada um que está aqui hoje para louvar, para adorar. Obrigado por cada criança, cada professora, cada família que está representada aqui hoje à noite. Deus, eu peço que Teu Espírito fale através da minha boca. Eu peço, Deus, que Teu Espírito ensine cada uma aqui com o coração aberto para ouvir, para querer mais de Ti, Deus. Que eles entendam, que nossos corações sejam abertos, que nossos ouvidos também sejam abertos, que nossas mentes sejam concentradas também, Deus. Abençoe a palavra hoje à noite. E Deus, que nós saímos aqui muito mais perto de Ti, Deus. E muito mais preparado para tomar decisões de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra hoje vai falar sobre decisões. Decisões difíceis em frente, gente. Tem crianças aqui que talvez tem muitas em frente, mas se você é 80 anos, você também tem decisões em frente de sua vida. E algumas com certeza bem complicadas. Nós vamos aprender hoje sobre isso. Mas decisões difíceis todo mundo tem. Talvez hoje você sentou aqui e já está pensando sobre aquela decisão que você precisa tomar. Talvez essa semana, talvez esse mês, talvez antes do fim do ano. Então, presta atenção. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 13. Capítulo 13. Tomar decisões não é tão simples hoje em dia. Primeiro, porque nós temos muitas opções. O mundo também é caótico, é muita confusão hoje em dia. E além dessas opções, além da confusão no mundo, nós temos também nossa natureza pecaminosa, que às vezes quer uma coisa que não é a vontade de Deus. Nós temos Satanás também nos tentando para nos afastar da decisão que agrada o Senhor. Então, tem tudo isso. Eu creio que você já tomou uma decisão que não foi tão boa em sua vida. Eu também, várias. E às vezes fica na nossa mente, poxa, por que aquela época, aquele ano? Então, se você já está pensando, peça perdão agora, para não ficar atormentado hoje pela aquela decisão do passado. Mas vamos pensar mais sobre hoje em frente. Um homem chamado Ló tomou uma decisão que não foi bom. E vamos ver o que nós podemos aprender nessa história. Gênesis 13, 1 até 13. A tema como não tomar decisões ruins. Se você está usando a Bíblia aqui atrás, a Bíblia azul é página 9. Gênesis 13. Abraão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao alto que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló
que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois elas tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Eu quero fazer uma pausa rapidinho aqui. Porque esses povos, cananeus e perizeus, tinham outro Deus. Deuses falsos. E com certeza, elas estavam olhando como essa situação vai ser resolvida. Vai brigar, vai continuar assim. Eu quero só vocês lembrar que o povo que não tem Cristo está sempre nos observando. Quando tem uma decisão para tomar, quando tem um pouco de confusão, os olhos estão em nós para ver como esse cristão vai reagir com essa situação. Vamos continuar. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando. Nem com os meus empregados brigam com os seus. Vamos nos separar. Escolha. Aqui Abraão está sendo bem generoso. Escolha. Até está aí, toda ela. Se você foi para a esquerda, eu irei para a direita. Se você foi para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que a vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como um jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então, vamos começar pensando sobre como não tomar decisões ruins. E nessa situação, os servos de Abraão e Ló estavam brigando, muitos animais, não tive teste suficiente para a quantidade de animais. Então, versos 8 e 9, Abraão tomou uma decisão: vamos resolver essa situação, vamos evitar brigando mais. Abraão resolveu se separar de Ló. E Abraão, aqui mesmo, abriu a mão por tudo e falou: olha, você decide, você vai primeiro, o que você quer? E Ló olhou em volta. Ele olhou, viu muita terra, e escolheu o Vale do Jordão. Na direção de leste, a Bíblia diz, bem perto de Sodoma. Cidade que não era bom, a gente que não era bom. Interessante aqui, porque você quer saber um pouco mais sobre Ló. Em 2 Pedro, capítulo 2, a Bíblia diz que Ló era um homem justo. Então, esse homem, vamos falar na linguagem do Novo Testamento, esse homem era, vamos falar, crente. Um homem com fé em Deus. Mas esse homem com fé em Deus tomou uma decisão muito errada. Não foi bom. A sua decisão de se mudar com sua família para perto de Sodoma não foi bom. E a verdade, a família foi bem influenciada pelaquela cidade, os valores diferentes, a cultura. E até a família realmente tornou, todos tomando muitas decisões erradas e bem indiferente também de coisas do Senhor. Queria primeiro passar um
ponto aqui, aqui, o que às vezes parece ser a melhor decisão, pode não ser. O Vale do Jordão, gente, imagina, era fértil, bem verde, bonito aos olhos, com certeza, como a palavra fala, bastante água. Então, quando ele olhou, então, com certeza, meus negócios vão crescer aqui. Talvez minha carreira vai crescer aqui. Imagina as portas que vai abrir para mim nessa direção. Talvez Ló tenha pensado exatamente esse tipo de coisa. Carreira, dinheiro, oportunidades. Mas as aparências podem me enganar. Volta para Gênesis. No início, e vocês conhecem muito bem a história de Adão e Eva. E a fruta, que foi muito atraente. E até talvez bom parar aqui e só pensar, só porque é um novo tipo de trabalho oferece mais dinheiro para você, não significa que talvez seja a melhor escolha. E muita gente só toma decisões assim, mais dinheiro, eu vou nessa direção. Ou só porque é cara novo em seu escritório, que é muito bonito, que está dirigindo um carro de BMW, que também tem Bíblia na mesa. Talvez não significa que ele seria uma excelente escolha para você. Não pode começar só tomando decisões sérias, só pela aparência. Cuidado. As aparências podem ser enganosas. Porque a aparência daquele campo, aquele área, era lindo demais. Mas decisões trazem sofrimento. Quem conhece a história do Ló, que nós não vai continuar, porque vai até capítulo 18, 19, Ló sofreu muita coisa com aquela decisão. Muitas consequências. E se você só vai para o próximo capítulo, Gênesis 14, logo depois que Ló escolheu a terra, logo depois que chegaram, a guerra começou. E ficou no meio. Ló e sua família foram levados como prisioneiros. Além disso, os anos começam a passar e a família de Ló era oprimida, atormentada pelo povo de Sodoma. E eu acredito que vocês sabem também, Ló realmente perdeu a esposa. Lembra? Ela olhou atrás, lembra? Ela queria ficar. E ela realmente morreu, a cidade foi destruída. Ele e suas filhas vão viver numa caverna. E também uma coisa muito, muito triste mesmo, que suas filhas embebedaram e tiveram um relacionamento incestuoso com ele. As meninas queriam dar continuidade à linguagem familiar. Ao invés de esperar no Senhor, olha, muitas coisas acontecendo, muito sofrimento. Quantas vezes, estou imaginando que Ló pensou, por quê? Por que leste? Por que aquela decisão? Por quê? Mas existem também momentos nessa história, você pode ler mais essa semana, onde nós podemos ver a misericórdia de Deus, a graça. Mas Ló sofreu por essa decisão. Essa história realmente lembra-nos de sermos cuidadosos em nossas decisões. Carreira, amigos, onde você vai viver. Eu lembro a história quando uma família queria sair da cidade e elas me contaram toda, nós estamos indo para uma vila, um lugar bem afastado, não tem trânsito, não vai ter traficantes, nada disso. Então, foi uma decisão muito rápida, vendeu a casa e foi. Mas, infelizmente, as filhas afastaram muito do Senhor. Porque aquele vila era tão pequeno, não tive nenhuma igreja.
Então, às vezes, nós precisamos pensar muito bem nas nossas decisões. Antes de você tirar da sua família e vai para outro lugar, procura, tem igreja aqui? Tem um povo de Deus aqui? Precisa pensar nessas decisões. Mas deixa-me dar rápido 5 princípios hoje para ajudá-lo em suas decisões. Ninguém queria como ficar com Ló. Vamos aprender aqui um pouco sobre tomando decisões. Primeiro, ore intensamente. Domingo passado, a pastora Tânia realmente nos motivou para orar mais. E quando nós temos decisões, a gente precisa orar mesmo. Não só porque tem decisões, mas ainda mais orar quando tem decisões para tomar. Orar. Traga sua decisão diante de Deus. Traga sua decisão por aquele que toma decisões perfeitas todo o tempo. Preciso ouvir do Senhor. Jesus é nosso exemplo nessa área. Não tem alguém melhor do que Jesus. Antes dele começou o ministério, ele ficou no deserto 40 dias orando. A Bíblia diz, antes dele escolher os 12 discípulos, ele ficou noite inteira orando para escolher. Com certeza para estar em comunhão com o Senhor. E Jesus sempre queria mesmo trazer glória por Deus, por Pai. Então, as decisões sempre foram perfeitas nisso. 1 Coríntios também diz, façam tudo para a glória de Deus. Principalmente quando você pensa sua decisão vai trazer glória por Deus. Imite Jesus. Antes de você tomar decisão, derrame sua oração, seu coração diante do Senhor. Orar. Sabe por quê? 1 Provérbios 16:3 está aqui escrito em cima. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Comprometa-se a honrar o Senhor antes de tudo. Porque às vezes nós chegamos para orar e já tem muito nossas preferências no nosso coração. Começa a pensar, não, eu vou orar sobre isso, mas eu sei o que eu quero. Eu sei, eu vou orar, mas o que eu quero é isso. Nós precisamos ouça Deus, perseverar em oração. E o Espírito Santo, nisso, começa nos iluminando. O Espírito Santo, o que acontece? Você está orando uma semana, depois outra, terceira, 4 semanas, 3 meses, e você começa sentindo realmente uma clareza sobre aquela situação. Ou você começa entendendo mais compreensão sobre a situação, mais percepção que coisas você não pensou antes. Agora, o Espírito Santo está colocando na sua mente. Mas precisa submeter seus desejos a Deus e falar, Senhor, eu quero sua vontade. Nosso coração nos engana. Então, é importante que nós oramos e pedimos o Espírito para limpar, purificar nossos corações. Porque o pecado traz confusão. Se você está afastado do Senhor, não é hora para tomar decisão. O pecado traz, com certeza, confusão e também atrapalha a nossa capacidade de ouvir do Senhor. Então, a gente, com certeza, pensando no Ló, com certeza, o problema dele foi o coração. Foi o coração. O desejo precisa ser o desejo do Senhor, não é nossa. Peça a Deus. Peça a Deus para limpar primeiro o seu coração. Eu gosto muito dessa oração de Davi, que ele ora aqui em Salmos 139. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração, você vem no seu coração, você vem com sinceridade. É muito bom orar, falar, Deus, então, primeiro examine meu coração. Porque se o meu coração está ruim,
está cheio de pecado, como eu vou ouvir a tua voz? Segunda dica aqui, consulte a sabedoria encontrada na Bíblia. Comunidade Batista Oceânica é uma igreja que lê a palavra. Uma igreja que tem classe. Dentro de grupos pequenos, nós abrimos a Bíblia também. Lê a Bíblia de novo. Troca experiências, mas em cima da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que a maioria aqui conhece muito bem a palavra de Deus. Muito bem. Muito bem mesmo. Continua. Porque a palavra diz, mesmo Salmo 119, a tua palavra é lâmpada para guiar meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. A Bíblia fechada, a Bíblia que você não dá tempo para ler, vai ser difícil para tomar decisões certas. Porque você está orando, mas precisa essa orientação da palavra também, juntos. Espírito que habita você com a palavra. Descubra o que a Bíblia diz sobre sua situação. Às vezes a palavra fala, olha, isso você não pode fazer. A palavra é muito clara. Não faço isso. Se a Bíblia fala, não posso, não deve, então o assunto acabou. Você já sabe. Decisão você pode tomar. Imoralidade sexual, roubar, mentir, tem tantas coisas. Se sua decisão envolve isso, então, você já sabe, a palavra nos mostra, ilumina o caminho para nós. Então, se é assim, se é uma coisa proibida na palavra, então o processo acabou, toma sua decisão. Terceira, use sua mente transformada por Cristo para analisar a situação. Que pena Ló não fez isso. Interessante em Romanos 12, verso 2, que diz, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Conforme meditando na Bíblia, cada dia, nossas mentes estão sendo transformadas cada dia mais. A mente é importante. Quem criou sua mente foi o Senhor. Então, se você está diante de uma decisão, você ora. Continuar orando. Conversando com Deus. Você está lendo a palavra, precisa ler a palavra. E também usa sua mente. Precisa pensar. Precisa estudar a situação. Coloca no papel os fatores da situação. Os fatos, as informações. Pensar. Entender. Se você é pai ou marido, você é líder em sua casa. Você tem muita responsabilidade para tomar a palavra final. Deus dá a você essa responsabilidade. Então, homens aqui, eu espero você estar orando, lendo a palavra, usando, pensando e com certeza conversando. Vamos chegar nesse ponto. Mas precisa pensar. Quais poderiam ser os frutos ou resultados da sua decisão? Como a decisão pode afetá-lo espiritualmente? Com aquele novo trabalho, com aquela mudança, vai afetar a minha vida com o Senhor? Se talvez uma oportunidade para crescer com o Senhor, graças a Deus. Mas se você acha que aquela decisão vai afastar você do caminho do Senhor, então não vai naquela direção, não vai leste. Pode pensar também que os outros podem tropeçam com minha decisão. Os outros que estão observando minha vida, essa decisão que eu vou tomar vai afetar meus irmãos. Tudo isso eu preciso pensar. E é importante você realmente não se apresse nisso, não corre atrás.
Mas às vezes as pessoas estão colocando pressão. Não precisa toma agora a decisão. Com certeza, algumas decisões precisam tomar imediata, emergência. Mas tem algumas que você pode esperar um pouco mais. E fala, não. Ele não vai ser levado pela pressão das pessoas aqui para tomar uma decisão onde ele não orei suficiente, onde ele não estudei a situação suficiente, onde ele não está estudando a palavra suficiente. Preciso esperar. O que eu vejo na minha vida, as decisões que eu tomei com mais cautela, com um pouco mais tempo, foram as melhores. E algumas decisões da minha vida que fui tomada tão rápido, sem oração suficiente, não foram as melhores decisões da minha vida. Precisa deixar um pouco de tempo. 4, ouça bons conselhos. Imagina, sei lá, fui para o templo, falando, perguntando às outras pessoas de fé. O que você acha de Sodoma? A cidade conhecida de imoralidade, homossexualidade, uma cidade conhecida por arrogância. O que você acha, gente? Leva minha família lá. Eu acho que ele não perguntou a ninguém. Provérbios 11, verso 14 diz, o país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros há segurança. Eu acho essa serve também para nossas vidas. Fale. Tem adolescentes aqui. Tem jovens aqui. Converse com seus pais. Eles têm experiência. Mas também, sabe uma coisa? Sabe uma grande presente que Deus deixou para nós? A igreja, nossos irmãos. Que tem a sabedoria do Senhor distribuída aqui. Sentando aqui, tem sabedoria nas cadeiras. E às vezes você está sentando lá, está com aquele dúvida, não sabe o que fazer, não quer contar com ninguém. E você está sentado do lado de uma fonte de sabedoria. Uma pessoa que já passou por isso. Uma pessoa madura na fé. Uma pessoa que ama o Senhor. Uma pessoa que quer o bem para você. E você está com, talvez, tanto arrogância que acha que não precisa perguntar a ninguém. Precisa. Bons conselhos é importante. Com muitos conselheiros há segurança. E quanto maior decisão, eu acho, mais pessoas sábias você deve conversar. 2, 3, 4, mas ainda orando. Ainda estudando a palavra, ainda pensando, mas tudo isso junto. E também, importante, quando você está tomando uma decisão, considera a missão de Deus em sua vida. Eu acho muito que cristãos esquecem isso. Está pensando por bem da família, por os filhos, talvez pensando o que os vizinhos vai pensar nessa decisão, pensando, mas às vezes esquece a missão de Deus na sua vida. Mateus 28, 19 diz, Jesus falando aqui, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Gente, esse mandamento é para você. Se você é discípulo de Jesus Cristo. Então, antes de Jesus voltou para o céu, ele falou, olha gente, discípulos, você tem uma missão. Você precisa levar as boas notícias por todos os povos. Então, quando você está pensando sobre a decisão que você precisa fazer, deve considerar também
como isso afetará sua missão. Porque você tem essa missão. Como essa vai afetar você fazendo discípulos? Nós não podemos só pensar nós mesmos. Ou só em nossa casa também precisa pensar nessa missão que nós temos do Senhor. Não sei se você já ouviu de Dietrich Bonhoeffer. Ele tem várias, esse é um livro que gostei muito, está bem antigo. Em inglês, The Cost of Discipleship. Eu acho em português, discipulado. Mas em 1939, Dietrich Bonhoeffer era um dos principais pregadores e professores cristãos na Alemanha. Mas o país havia sido realmente dominado para Hitler. E Hitler estava tomando mais controle. E pouco antes da Segunda Guerra Mundial, Dietrich foi convidado para os Estados Unidos para começar dando palestras. E ele foi. Foi convidado, e isso permitiu para ele escapar um pouco dessa perseguição antes da guerra começou. Mas quando ele estava nos Estados Unidos, dando palestras, ele sentiu necessidade de estar na Alemanha, para voltar, para estar com o povo de Deus, para estar com as ovelhas. Então ele enfrentou uma decisão. Eu posso ficar aqui nos Estados Unidos? Não tem tanta perseguição, não. Não tem Hitler aqui nos Estados Unidos. Posso ficar aqui, continuar pregando, falando sobre Deus. Mas aquele espírito estava falando, volta. Muitas vezes nós enfrentamos esse tipo de decisões. Talvez não é tão assim, mas o espírito fala. Em menos do que em um mês, ele voltou. Ele voltou. Voltou para a Alemanha. Sem dúvida, ele considerou a missão de Deus na vida dele. E a verdade, ele foi uma bênção. Voltou. Foi para a prisão, sim. Foi. Mas dentro da prisão, ele sempre estava falando sobre Deus. As guardas, até as guardas queriam ficar perto dele por causa da esperança que ele teve. Também, quando ele estava na prisão, ele escreveu muitas coisas que as guardas ajudaram para tirar da prisão, e você pode ler hoje em dia. Foi uma bênção que ele foi lá. Ele morreu lá, sabe? Morreu bem jovem. Talvez por algumas pessoas elas pensam, que decisão errada. Que decisão louco. Mas no momento que ele morreu, ele abriu os olhos no céu. E com certeza o Senhor estava lá esperando com um grandão, galadão por ele no céu. Ele fez a decisão certa. Mas com certeza não foi fácil. Tão diferente da decisão do Ló, que nós estamos lendo aqui. Mas vamos lembrar também, eu vou voltar de novo os 5 princípios para nós pensarmos. Antes de nós tomarmos nossas decisões, ore intensamente, consulte a palavra de Deus, use sua mente transformada por Cristo para analisar a situação. Ouça bons conselheiros, considere a missão de Deus em sua vida. Mas para encerrar, eu queria dar mais 2 coisas que eu acho importante, que talvez você está pensando, não sei. Alguns avisos, só 2, e eu vou terminar. Aceite que a resposta de Deus pode não ser tão clara quanto você gostaria. Às vezes queremos uma direção, uma palavra de Deus muito, muito claro.
como Pati. Opção B. Eu quero às vezes, não, você não quer também? Opção B. Queremos assim, mas raramente é assim. Raramente. Eu tive momentos em minha vida que Deus falou, não exatamente assim, mas tão claro que eu não tive nenhuma dúvida. Mas tive outra oportunidade, Deus não falou assim. Eu precisava tomar decisão. Gente, mesmo depois da oração, mesmo depois lendo a palavra, mesmo depois falando com um irmão aqui na igreja, ou sua pastora, mesmo também depois de muita reflexão, muitos pensamentos, você pode não ter uma resposta clara. Sua resposta pode ser de Deus, toma decisão. De Deus. Às vezes Deus faz isso comigo. Pati, toma decisão. Deus está comigo, eu preciso tomar decisão pela fé. Não tenho medo. Mas tenha cuidado para não ficar paralisado em sua tomada de decisão. Às vezes eu caio nisso, às vezes. Paralisado, pensando demais. Certo, Tânia? Tânia me conhece. Às vezes eu sou assim. Podemos ficar paralisados, mas eu não fico paralisado tanto, eu fico mais orando, mais refletindo. Mas tem gente que fica, às vezes, paralisados, esperando por um sinal de Deus. Um grande sinal. Então, não toma decisão. Porque precisa um relâmpago primeiro, 17 horas. E quando o relâmpago acontece, 17, eu vou em frente. Esperando. 2 anos, 3 anos, 4 anos, não tomo decisão. Porque precisa um sinal de Deus. Cuidado com isso. Você não vai em frente. Não vai em frente. Então, vamos pensar num exemplo. Você precisa tomar decisão. Você tem 3 opções. Nenhuma é pecado. Porque se uma é um pecado aqui, então, você já sabe. Mas vamos falar, você tem 3 opções boas. Você está orando, está pensando na missão de Deus, pensando em tudo isso, analisando em tudo. Mas cuidado se você está esperando por aquele sinal, por A, B ou C. Porque talvez Deus diz mesmo, usa o que eu já dei para você. Eu dei você uma mente transformado, o povo de Deus, a palavra, o Espírito Santo habita em você. Toma decisão e vai com fé. Confia no Senhor. Podemos ficar paralisados pensando também em uma escolha. Em vez de outra, deixar Deus mais feliz. Então nós ficamos, tem A, B, C. E olha, se eu não escolho certo, A, B, C. E tudo é bom, nenhum é pecado. Não sei, eu vou talvez escolher errado, vou perder todos os bênçãos. Minha vida vai ficar toda estragada. E nós ficamos nesse medo, gente. Não assim. Não assim. Precisa realmente confiar no Senhor. Se você orou, trouxe sua decisão sob a autoridade da palavra de Deus, submeteu seu coração a Deus, considerou tudo que podia, ouviu a voz de Deus na melhor forma, esperou e não foi correndo. Então, a pergunta é, o que você quer fazer? O que você quer fazer? Você já colocou tudo por Senhor. Está buscando. Orou o suficiente, mas é a hora para tomar decisão. Então, o que você quer? Quer casar com aquele homem? Ele é cristão. Ele não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas ele tem caráter. Então, casa com aquele homem. Mas, afinal,
talvez esse sinal nunca vai chegar. Quer estudar medicina? Ou quer business? Eu não sei. O que você quer? Economia? Ah, mas eu não sei. Deus é economia ou medicina? Economia ou medicina? E Deus está falando, olha, o que você quer? Economia ou medicina? O que eu quero é que você seja um médico com integridade. O que eu quero é que você seja um homem de negócios que não mente, que tem caráter. Isso que é importante. Precisa lembrar isso. Então, não fica paralisado. Você tem liberdade em Cristo. Mas lembrando, para fechar mesmo, decisões difíceis à frente, você vai ter muitas. Seja preparado. Aprende de Ló. Não escolha pela aparência.